Aleluias, glória a Deus, estamos de pé, para a glória e honra do nome do Senhor, estamos de pé, no nome de Jesus Cristo, para louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda adoração, só Ele é digno de toda glória, aleluias, santo, santo, santo é o nome do Senhor dos Exércitos, poderoso é o Senhor, grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, justo é o Todo-Poderoso, o grande, o único que é grande, Ele está conosco para nos dar vitória. Em nome de Jesus Cristo, vamos exaltar o nome do Senhor nesta manhã, vamos declarar que só Ele é Deus, só Ele é grande, só Ele é fiel, só Ele é poderoso. A Deus então toda honra, a Deus então toda glória, a Deus então todo louvor, a Deus toda adoração, porque Ele é grande, Ele é fiel, Ele é bom. O Senhor nos trouxe a essa terra para louvar o seu nome, aleluia. É isso então que nós vamos fazer quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, glória. Ori canta labacaia. Nós não podemos esquecer que o nosso socorro, ele vem de Deus. O nosso socorro vem das mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é vencedor invicto. Ele é guerreiro fiel. O Senhor entra nas nossas guerras, confunde, destrói os inimigos e nos dá vitória. A Ele então seja a glória, a Ele então seja toda adoração, todo louvor, toda ações de graça. Vamos falar nessa manhã, como falou o salmista, Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendizei ao nome do Senhor, porque Ele é grande, Ele é fiel, glória a Deus, paz do Senhor, povo de Deus, aleluia, povo escolhido por Deus para dar certo. Você é, nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo. Somos um povo que Deus escolheu para dar certo e dar glória a Deus, porque Deus é fiel. Glória a Deus, missionária Iranilda, glória a Deus, Dadá guerreira. Estamos aqui, Dadá, firme na fé, acreditando que Deus é bom e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Laisa, glória a Deus. Neuza, glória a Deus pelas vidas de vocês. Nosso Deus é tremendo, o nosso Deus nunca perdeu batalha, e não é a tua, não é a nossa que Ele vai perder. Glória a Jesus. Pati, minha querida, seja bem-vinda, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, aleluias. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós somos essa igreja que Deus escolheu para dar certo, glória a Deus, e para morar no céu de glória, aleluia. Sexta-feira, dia de ungir a nossa casa, leve isso muito a sério. Unge a tua casa e declara que na tua casa, o governo da tua casa está nas mãos de Deus. O governo da tua casa está nas mãos de Deus. Tome posse disso em nome de Jesus. Nós vamos estar ungindo a água daqui a pouco. Se você não tiver o óleo ungido, unge com a água, só um pouquinho. Mas blinda a tua casa com oração, com o óleo da unção, com a água ungida. Coloca essa água ungida na tua geladeira. Abençoa a tua família com esta água ungida. Chegou o momento de estarmos fazendo a oração da família. Glórias, aleluias. Vamos colocar nossas famílias diante do altar de Deus. Vamos colocar nossas famílias diante do Todo-Poderoso e declaramos que entre Satanás e a nossa família há o sangue do Cordeiro. Vamos orar, não fica em uma cama da lamentação não, mas se levante na autoridade, da força, no poder do Todo-Poderoso,
para clamar, para buscar o Deus vivo, porque Ele vai te dar a vitória. Em nome de Jesus, Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Esse é o posicionamento de guerra que nós precisamos ter. Pega a tua água, pega peças de roupas, pega aí as contas, pega tudo que precisa pagar. Pegue aquela causa, aquela situação, aquelas que você precisa de uma intervenção de Deus, Valéria. Pega tudo aí e vamos colocar diante do altar daquele que tem todo o poder, todo o domínio nas suas mãos. Vamos lá, vamos clamar o nome dele. O nome dele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Vencedor Invicto. Vamos orar. Não deixe ninguém roubar o teu tempo de oração. E vem comigo, me ajuda a compartilhar aqui essa live, enviando aqui os aviãozinhos, coraçãozinho, enviando mensagem para aquela pessoa que está em uma cama de depressão, oprimido, angustiado, mas está lá e não se posiciona para buscar Deus. Precisa de uma força, de uma ajuda nossa. Vamos ajudar essa pessoa para que ela se levante e em seguida chame outros para estar participando desse tempo de oração, desse tempo de busca. Não é, Letícia? É assim, Letícia. Vamos buscar ao Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Não temos bandeira branca para erguer para o diabo, para as trevas. A bandeira que nós erguemos nas nossas vidas, desde o início da manhã, é a bandeira do sangue de Jesus. É isso que nos dá a vitória, Letícia. É nesse posicionamento. O Senhor encontra a fé em nós, nos nossos corações, e o Senhor vem e manifesta o seu poder. Em nome de Jesus, já vai recebendo na tua vida, já vai recebendo aí na tua casa o poder da cura de Jesus. Já vai recebendo logo no início uma alegria do céu inundando a tua alma, inundando a tua vida. E essa presença, essa alegria, esse poder de Deus destrói Satanás, destrói as trevas, destrói a opressão, a depressão e a amargura e o diabo em nome de Jesus. Então vamos orar. Mas vamos mandar umas mensagenzinhas aqui para que o povo acorde, para que o povo venha buscar ao Deus vivo, porque Deus ele é fiel, tremendo, poderoso. Vamos lá, vamos, Letícia, enche essa casa aí da presença do Senhor e vamos clamar ao Todo-Poderoso, porque Deus é fiel. Glória a Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Vem comigo. Olha, há uma força muito grande na oração em concordância. Quando dois, a Bíblia diz, quando dois ou mais orarem acerca de alguma coisa, no nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, ele vem. Agora você imagina a igreja clamando, nós, junto com o ato de guerra, orando, clamando, buscando a Deus vivo, a glória de Deus vai invadir este lugar, vai invadir esta live, vai invadir a tua casa, e não há corrente que fique de pé, não há muralha, não há demônio que fique de pé diante da presença de Jesus Cristo. Aleluia! Vem comigo, me ajuda aqui. Hoje nós temos uma convidada especial. Glória a Deus, bênção. Ela já está aqui ungida, cheia da graça, cheia do poder de Deus. E hoje, nesta manhã, o Senhor bradará por nós, em nome de Jesus. Bramiu o leão, quem não temerá? Deus é fiel. Glória a Deus. Vamos clamar, me ajuda aqui. Aleluias. Deus fiel, nos colocamos diante do teu altar nesta manhã, só para dizer santo, 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 oh santo é o Senhor dos exércitos. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, só para te agradecer, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos feito bem. Obrigado, meu Deus, por ter nos salvado. Obrigado, meu Deus, porque nós éramos, por natureza, filho da ira, mas a tua graça nos alcançou, a tua graça nos alcançou. É por isso que nós pedimos, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, perdoa as nossas iniquidades em nome de Jesus, sara a nossa terra, santifica-nos em nome de Jesus, limpa-nos com o teu sangue, torna-nos, Senhor, oh Deus, com as nossas vestimentas mais alvo que a neve, oh dericanta labastere balabaxaia. Venha conosco, Pai,
de uma forma tão grande na nossa jornada de vida, que não nos sobrevenha nenhum tipo de aflição nas nossas vidas, em nome de Jesus. Venha, Senhor, nos dá vitória contra o inimigo, contra a nossa carne, contra este mundo mal. Libera sobre nós o poder do sangue de Jesus Cristo. Nesta manhã, nós viemos, ó Pai, apresentar a nossa família diante do altar de Deus. Entregamos as nossas casas, nossos filhos, a nossa família, a nossa parentela no altar do Eterno, no altar de Deus. Oricantalabacaya, a tua palavra diz, ó Deus, que toda coisa, tudo aquilo que é consagrado, apresentado, entregue nas mãos de Deus, torna-se uma coisa santa, e nós cremos. É por isso que nós consagramos nossas famílias diante do teu altar. Senhor, clamamos pelos nossos filhos, em nome de Jesus. Senhor, clamamos pelos nossos netos, porque eles são herança do Deus vivo, são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Balassúria, rica manarassore balabasteia, rabalabacalabacheia. Povo de Deus, povo de Deus. Senhor, o Senhor não nos deu filho, o Senhor não nos deu neto para a calamidade. O Senhor nos deu filhos, neto, família para a glória de Deus. Assim como Abraão obedece a tua voz de comando, sobe aquele monte e consagra Isaac para Deus. Nós também subimos ao monte do Senhor nesta manhã e consagramos as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos diante do teu altar, e declaramos em nome de Jesus: o inimigo não vai tragar a nossa família, o inimigo não vai consumir os nossos amados, a nossa casa, os nossos filhos, nossos netos, não vai, por causa do sangue e do nome de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O inimigo não pode tragar a nossa casa, não pode tragar a nossa família, assim como as casas de Israel lá no Egito foram blindadas pelo sangue do Cordeiro. Ricalaia, assim hoje é a nossa família, é a nossa casa, blindada pelo sangue de Jesus Cristo. E o inimigo não pode, não vai destruir a nossa casa. Em nome de Jesus, repreende de dentro dos nossos lares toda a confusão, toda a briga, toda a contenda. Repreenda Satanás, o espírito da rebelião, da rebeldia na vida dos filhos, na vida dos netos. Joga por terra todo o síndrome do diabo, obra maligna, obra das trevas. O espírito de encantamento saia do meio das nossas famílias, em nome de Jesus. Solta os filhos, solta os netos, solta a nossa casa. Bate em retirada a mulher estranha, o homem estranho. Sai dos casamentos, sai dos lares, sai da vida dos filhos, dos netos. Bate em retirada, Satanás, em nome de Jesus. Dentro da nossa casa não é o teu lugar, diabo, não é o teu lugar. Recua, retrocede, em nome de Jesus. Pai, nesta hora, chama nossos filhos pelo nome, chama nossos netos pelo nome e confirma na vida deles a aliança que o Senhor tem. Aliança, o chamado, em nome de Jesus. Atraia os nossos filhos, a nossa herança, os nossos netos para mais perto de ti, ó Deus, para mais perto de ti, ó Deus. Rica badarassuri cantalabasteia. Nós confiamos a nossa família, a nossa casa diante de um Deus que nunca perdeu a batalha. Em nome de Jesus, declaramos frustrado todos os projetos de Satanás contra nossas vidas, contra nossas famílias, em nome de Jesus. Pai, repreenda dos nossos lares toda enfermidade, praga maligna, obra das trevas, assolação do inferno contra nossas famílias. Joga por terra no poder do teu sangue. Nós invocamos nesta hora, em concordância, em nome de Jesus, o poder, a força, o domínio, a autoridade que há no nome de Jesus
sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós invocamos o poder do sangue, o poder do nome de Jesus Cristo. Oh, Xiricantalabasteia, eu envio uma palavra de cura para a tua vida. Recebe cura na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Que toda praga, seta do inferno, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós também apresentamos diante do teu altar as nossas finanças. O Senhor nos garante, se formos fiéis a Deus, pela nossa fidelidade com Deus. A tua palavra em Malaquias 3,18 diz que o Senhor faz então a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Em nome de Jesus, repreende no nosso meio o espírito da miséria, tranca a rua do inferno, joga por terra em nome de Jesus. E tudo aquilo, Senhor, que está retido, que é nosso, dá só uma voz de comando, em nome de Jesus será liberado, porque temos promessa de Deus para nossas vidas, que nenhuma unha sequer daquilo que é nosso, daquilo que é da nossa família, daquilo que é promessa de Deus para nossas vidas, nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo, nenhuma unha, em nome de Jesus. Senhor, libera nesta manhã aqui sonhos, libera projetos, libera para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Ricantalabasteia, libera salário, abre portas de emprego, teu povo que tem clamado por emprego, por portas abertas, por aumento de salário. Deus, libera para a glória do teu santo nome, manifesta o teu poder nas nossas vidas, para a vitória, porque o Senhor é Deus e fora do Senhor não há outro Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos diante do teu altar os nossos pedidos de oração e declaramos a vitória. Senhor, responde nossas orações em nome de Jesus. Senhor, libera os nossos pedidos de oração, cada nome escrito aqui, Senhor, na live, cada nome, cada pedido, cada situação, cada impossível, cada improvável, nós colocamos no altar de Deus, em nome de Jesus. Basta o Senhor dar uma ordem de comando a respeito de cada pedido aqui, a respeito, Pai, de cada pedido, de cada fotografia. Senhor, peças de roupa, unge, fotografia, tudo, Deus, ordena a vitória pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Nós estamos nesta manhã no teu altar, provocando milagres, esta mãe que nessa manhã clama pelo seu filho, pelos seus filhos. Deus, libera milagre, libera mudança de história, mudança de sorte, em nome de Jesus. Nós entregamos cada pedido diante do altar do Eterno, diante do altar do Todo-Poderoso, e nós cremos que agindo Deus ao nosso favor, ninguém pode impedir, e nesta hora eu profetizo, onde houver uma pessoa enferma, um descontrole emocional, ou atacando o seu físico, uma somatização, seja qual for a origem dessa enfermidade, eu envio uma palavra de cura para a sua vida. Recebe saúde em nome de Jesus, recebe cura em nome de Jesus, recebe paz na tua vida em nome de Jesus, recebe o poder de Deus para mudar a história em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, e nós cremos que só o Senhor é Deus, e declaramos, nós e a nossa casa servimos e serviremos ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pega a tua água. Sexta-feira, vamos ungir a nossa água e vamos ungir a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Onde tem oração, onde tem louvor, onde tem a palavra de Deus, onde tem jejum e oração, clamor, aleluias, no nome de Jesus Cristo, o inimigo tem que bater em retirada, em nome de Jesus, porque a vitória é nossa, garantida, em nome de Jesus Cristo. Pega a tua água comigo, vamos consagrar Deus, em nome de Jesus. Esse é o momento do ato profético, que nós apresentamos diante de Deus, e nós cremos na nossa vitória, em nome de Jesus Cristo.
Pai, em nome de Jesus, nós consagramos nossa água a Ti. Eu entrego essas águas diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Coloca, Pai, aqui uma gota, só uma gota do Teu sangue é suficiente, glórias, para que haja milagres, sinais, maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Manifesta aqui o Teu poder, poder para curar, poder para libertar, poder para salvar. E quando esta pessoa tomar esta água, seja curado, liberto de todo mal, em nome de Jesus. Quando ungir a sua casa, ungir o seu carro, todo o mal suma, todo o mal desapareça, em nome de Jesus. E haja manifestação da grandeza e do poder e do favor de Deus no nosso meio, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos e te adoramos, porque Tu é Deus de milagres e de maravilha, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Jesus. Aleluias. Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Deus, Ele é fiel. Estou muito feliz de estar conosco hoje aqui a Luana, uma das jornalistas do jornal Guia-me, e depois ela vai estar falando sobre o jornal. E a Luana é uma benção, uma jovem senhora que eu aprendi a amar, cheia da graça de Deus. E ainda tem uma pequenininha linda demais, a Estezinha muito linda. E eu vou estar chamando a Luana. Luana, me dá um oi aqui porque eu não estou te vendo. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. O Senhor preparou essas manhãs, quarta e sexta, no quarto de guerra, para abençoar a tua vida, para abençoar a minha vida. Então não desperdiça. Pega esse tempo. Seja um tempo de qualidade com Deus, para que você seja abençoado, em nome de Jesus. Olha ela aqui, chegou a Luana. Glória a Deus, minha querida. Chamando a Luana, vamos orar pela internet da Luana. Aleluias. Oi, deu certo. Oi, glória a Deus, Luana, você está aqui. Estou aqui clicando, tentando entrar no YouTube. Ai, dona Ana, ó, eu chamo a pastora Ana de Dona Ana. Não tem Mas eu vou problema. me controlar para chamar de pastora Ana. Mas essa tecnologia aí não é fácil, mas A gente graças chega a lá. Deus, deu certo, a gente chega lá. É. E eu Seja bem-vinda, tô minha muito querida, ao quarto honrada de de estar aqui guerra. no quarto de guerra. Glória a Eu Deus. amo demais a pastora Ana, sou muito grata pela vida dela, ela é Glória uma a inspiração Deus. para mim. Para mim, ela tá na galeria dos heróis da fé da minha Oh, vida. glória. Aleluia. Então, tô muito honrada. Para mim é uma alegria estar aqui, viu, dona Ana? Glória a Deus, é uma alegria muito grande receber você aqui no quarto de guerra. Glória a Deus, faz tempo que a gente vem marcando e hoje deu certo. É, Glória a Deus. graças a Deus. Glória a Deus. E hoje tô aqui, né? Como a pastora já falou, né? Eu sou jornalista do portal Guia-me, que é um site cristão de notícias do mundo cristão. Então, quem não conhece, acessa lá, tem o Instagram. Ó, o meu marido tá ali, ó, o Marcos, tá com a nossa nenenzinha, porque ela aqui não ia dar muito certo. Ela ia querer pegar o celular, já sair correndo com o meu celular, não ia dar certo. Então ele tá lá na sala cuidando dela, enquanto eu tô aqui para falar com vocês. Glória a Deus, E tô família linda. Amém, muito obrigada. Glória a E, Deus. bom, já vamos lá, né, pastora? Direto ao assunto, que o assunto hoje não é muito... É um pouco confrontador, né, para todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar de reclamação. Quem nunca, né? Quem no dia a dia ali não acaba tropeçando nesse ponto, né? Na reclamação. E teve Tentado uma para vez, reclamar. exato. E teve uma vez que eu ouvi um pastor falando uma frase que eu achei forte, que até tá como tema aqui da nossa conversa de hoje, que ele falou assim: a reclamação é uma intercessão demoníaca.
Meu Deus. E é uma frase muito forte, mas ela faz todo sentido e eu vou explicar agora por quê. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Da mesma forma que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, Satanás habita em meio às reclamações do seu povo. Porque da Misericórdia. mesma forma que o louvor é uma expressão de gratidão a Deus, a reclamação ela é uma expressão de insatisfação a Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado e vigiar os nossos lábios, e vigiar o nosso coração. Então, para começar a entender um pouco melhor, eu gosto muito, talvez porque eu sou jornalista, mas eu gosto muito da definição das palavras. Vamos pensar melhor. O que é reclamação? O dicionário fala que a reclamação basicamente é fazer críticas a algo ou a alguém. E a Bíblia também fala sobre murmuração. O que é murmuração? Será que é a mesma coisa que reclamação? O dicionário fala que a murmuração é reclamar em voz baixa. Falar mal de alguém, de alguma coisa, em voz baixa. Então, sabe muitas vezes que a gente, assim, tira a nossa paz porque a gente está murmurando? A murmuração ela tem esse poder de tirar a nossa paz. Sabe quando você está fazendo o café, você vai passar o café no coador e aí derrama na pia, e aí aquilo já tira a sua paz? E aí você começa a murmurar: ai, mas não acredito que aconteceu isso, ai agora vai dar tudo, e aí aquilo já começa, você percebe que a sua murmuração de coisas pequenas ali do dia a dia já começa a tirar a paz da sua casa, a paz da sua mente. E se você não tomar cuidado, aquilo toma uma proporção enorme. Então, coisas ali do dia a dia mesmo, assim, né? Ainda mais nós, mulheres, que temos essa preocupação ali em organizar tanta coisa ao mesmo tempo, aí uma delas está errada, aí a gente já começa, se a gente não vigia os nossos lábios, aquilo já começa a virar reclamação. E a reclamação, o problema dela é que ela treina o nosso cérebro para ver tudo o que há de ruim. Meu E a gente Deus. perde a capacidade de ver o que há de bom em cada situação. A gente só tem olhos para o que deu errado, para o que está ruim, para o que está fora do lugar. E a gente ainda se justifica. Eu, pelo menos, talvez vocês já venceram isso há muito tempo, mas eu, pelo menos, já passei por muitas situações de reclamação em que eu estava reclamando, mas na minha cabeça eu achava: não, eu só estou sendo realista. Não, eu só estou sendo realista, só uma análise aqui que eu estou fazendo. Mas é reclamação. E prova disso são os israelitas. A história vocês já conhecem, né? Os israelitas passaram aí 400 anos escravos no Egito, até que Deus levantou Moisés para libertá-los do Egito e levar os israelitas para a Terra Prometida. E aquele povo, eles viram milagres que nenhum povo jamais viu. Eles viram o mar se abrindo, viram pão descendo do céu, eles viram cajados transformando serpente, viram pragas, eles viram a glória de Deus em cima do templo, do tabernáculo. Eles viram a glória de Deus no Monte Sinai. Eles viram coisas que ninguém jamais viu. E esse mesmo povo pecou e acabou não entrando na Terra Prometida por conta da reclamação, por conta da falta de um coração grato a Deus. Então, olha como isso é sério. E se a gente não tomar cuidado, a gente, em vez de estar expressando nossa gratidão a Deus, a gente está ali fazendo uma intercessão demoníaca, abrindo as portas para Satanás tirar a paz da nossa vida, tirar a paz do nosso lar, porque a gente tem essa necessidade carnal de pôr para fora a nossa insatisfação. Então, vamos falar aqui do povo de Israel, né? O que aconteceu? Eles, logo depois que tudo aconteceu, atravessaram o mar, eles andaram por 3 dias, olha que nem foi tanto, né? Andaram por 3 dias sem encontrar água. E aí eles foram num lugar que se chamava Mara,
E lá a água era amarga para beber, ela não era uma água potável, vamos dizer assim. E aquele povo já se esqueceu, assim, né? O Deus que abriu o mar, eles poderiam imaginar, não, Deus acabou de abrir o mar e a gente atravessou, então o que mais ele não pode fazer? Mas não, o povo começou a se queixar. O que vamos beber, Moisés? E o que Deus fez? Transformou a água amarga em água doce. E aí eles continuaram caminhando e voltaram a reclamar, mas dessa vez eles reclamaram de Moisés e de Arão. E aí começaram a falar: o Senhor devia ter nos matado no Egito. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne, comíamos pão à vontade. Lá tinha cebola, tinha alho poró. E aí eles começaram a sentir saudade dos temperos do Egito. Só que eles eram escravos, eles anularam completamente, né? Como que era a vida deles ali. E aí o que Deus fez, né? Em sua misericórdia, começou a derramar do céu maná e cordonizes. Então era pãozinho de manhã e carninha no fim do dia. Era uma coisa assim maravilhosa. Mas não contente, eles começaram a falar: só come isso, todo dia a mesma coisa. Já estamos enjoados, né, do maná. Na verdade, eles reclamaram isso antes de cair de Deus as cordonizes, né? Não estamos enjoados, todo dia a gente come a mesma coisa. E aí Deus ainda falou assim: eu ouvi vocês queixando, as suas queixas chegaram ao meu ouvido. Então, olha como isso é sério. A gente acha que só as nossas orações chegam aos ouvidos de Deus, mas as nossas queixas também chegam aos ouvidos de Deus. Misericórdia. E Deus ainda disse aos israelitas: eu darei carne a vocês e vocês comerão até que saia carne pelo nariz. Vocês vão comer até ficarem fartos de carne. E ele disse: até que vocês tenham nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram dele. Então, muitas vezes, as nossas reclamações, elas soam como rejeição ao Senhor. Quando a gente reclama, a gente rejeita o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Deus nos deu, a situação em que Ele nos colocou, as coisas em que Ele confiou nas nossas mãos. E isso é muito sério. Muito sério. E aí o povo partiu, né, para outro lugar, e aí voltaram a reclamar que ali não tinha água para beber. Enfim, isso aconteceu várias e várias vezes. A gente lê ali a história do povo depois que saíram do Egito. É basicamente uma história de reclamação. É eles reclamando, Moisés falando: Senhor, eu não aguento mais esse povo. E aí Deus vindo com juízo, e aí Moisés intercedendo: ai, Senhor, mas tem misericórdia desse povo. E aí Moisés, olha, tinha muita paciência, ficava ali no meio, né? Por causa da reclamação do povo. E aí esse povo, por tanto reclamar, por tanto murmurar, acabou morrendo antes de atravessar e não viram a terra prometida. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, qual é o fruto que nós temos colhido em nossas vidas? Será que a gente tem colhido, muitas vezes, confusão, colhido conflitos, colhido tanta coisa ruim assim na nossa casa, no nosso relacionamento com outras pessoas? Será que a culpa não é a nossa língua? Será que a gente não tem dado aberturas para o inimigo agir através da nossa boca? Será que falta a gente vigiar um pouco mais o nosso lábio? E uma outra coisa também que eu queria lembrar é que a reclamação, ela é uma questão de caráter, não é uma questão de circunstância. Então, muita gente pensa que, não, mas se eu tivesse numa situação melhor, eu reclamo, tal, eu tô muito chateado, muito satisfeito, mas é porque a minha situação é difícil. Eu não tô numa situação confortável, eu não tô numa situação boa. Mas talvez se você estivesse ali na melhor situação possível,
você ainda iria reclamar, porque a reclamação não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o seu caráter, com o meu caráter. Então, a pessoa que reclama, que tem esse hábito, ela vai ter esse hábito em qualquer situação. Ali, os israelitas, olha só, eles eram escravos, eles estavam ali nas piores condições humanas possíveis. E ali no deserto, vendo tanto de milagre acontecer, ainda assim eles reclamavam. Então não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que está enraizado dentro de nós, que temos a natureza humana caída dentro de nós, né? Então, muitas vezes, as coisas pelas quais você mais orou são as coisas pelas quais você mais reclama agora. Então, para que, né? Então, a reclamação ela tem esse poder de bloquear bênçãos na nossa vida. Porque para que Deus vai te abençoar mais? Para quê? Para você ter mais motivo para reclamar? Jesus! Para te entregar mais motivos de reclamação? Então, quando a gente agradece, quando a gente tem um coração grato, aquilo faz com que as coisas, as bênçãos multipliquem na nossa vida. Amém. Tem até uma frasezinha que eu ouvi que é verdade: agradece que cresce. Agora, o contrário também é verdade: reclama que o negócio trava. A reclamação, ela bloqueia bênçãos na nossa vida. E tantas vezes, assim, em coisas pequenas, sabe? Uma vez, né, eu tenho uma bebezinha de 1 ano e meio. Quem tem, né, muitas aí já são mães aí de talvez pessoas já adultos, já crescidos, outras são de crianças maiores, mas bebezinhas têm dificuldade de dormir, né? A minha tem muita, assim, né? E assim, tantas vezes eu me pegava, ai, nossa, caramba, eu queria tanto que ela dormisse melhor. E aí eu comecei a perceber que eu já tava virando uma murmuração. Eu sei, é cansativo, né? Você acordar várias vezes à noite para atender um bebê, mas eu não posso reclamar daquilo que eu orei tanto para um dia ter. E se tá difícil, eu posso colocar diante de Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Olha, hoje eu tô sentindo, eu tô brava com isso, eu tô insatisfeita com isso, eu queria descansar mais. Mas, Senhor, eu também entendo que é um tempo sacrificial na minha vida. Então, me ajuda a discernir isso e a ter bom ânimo, a ter força. Enfim, transforma as suas reclamações em orações. É muito melhor do que sair falando, murmurando. Ai, não aguento mais. Ai, isso aqui tá difícil. Transforma as suas reclamações em orações. Amém. É isso que Deus espera de nós. Um coração que leve todas as coisas, toda ansiedade, toda reclamação, toda frustração no altar de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Amém. Então, como que a gente pode ser liberto do hábito da reclamação? A gente podia, assim, né, falar assim: Dona Ana, eu tô reclamando muito, pastora Ana, ora por mim. E aí ela ora e aquilo acaba. Podia ser assim, né, pastora? Mas não é assim. A única forma da gente vencer isso é a gente crucificar o nosso eu todos os dias. É a gente viver em um estilo de vida de arrependimento. É a gente estar com o coração, assim, aberto para mudança, para o arrependimento. Então, assim, a gente vai reclamar. Não dá para falar assim: nunca mais, né? Não vai ter reclamação na minha boca. Vamos reclamar, vamos murmurar, porque nós somos, né, humanos e a gente precisa do Senhor. Mas quando isso acontecer, a gente precisa estar assim com o radar ligado. Opa, caramba, eu não devia ter falado assim. Senhor, me perdoa. Me ajuda a ser grata, me transforma. E a gente, sabe, é aquela coisa de caminhar em espírito, viver em espírito de oração. Amém. Muitas vezes é isso. Viver em espírito de oração é você perceber que você errou e ali naquele mesmo momento você já busca o Senhor. Senhor, me perdoa, me ajuda, me dê graça, me santifica os meus lábios, me ajuda a não reclamar mais. Tantas vezes, assim, às vezes eu tô
sei lá, fazendo qualquer coisa ali na cozinha. Eu sou um pouco atrapalhada. Esses exemplos de cozinha sempre acontecem comigo. Alguma coisa cai e ali na hora eu falo, ai, que saco. Sabe? Isso também é reclamação. Eu não quero ser essa pessoa que fica, não, ai, que coisa, ai, que saco, caiu. Não, aí já falo, Senhor, me perdoa, eu não quero soltar essas palavras. Caiu, tudo bem, paciência, eu vou, arrumo. Faz parte, fazer o quê? Então a gente tem que ter esse hábito de vigiar os nossos lábios, né? E substituir a reclamação por gratidão. Porque muitas vezes, que coisa, esse negócio não funciona direito. Qualquer situação, sei lá, o café derramou lá na pia, aquele exemplo que eu dei. Mas olha, eu tenho esse privilégio de ter uma casa, de ter condições de comprar um café para fazer de manhã para mim, para minha família. Olhar por outra perspectiva, substituir a reclamação pela gratidão, porque a gratidão agrada o coração de Deus. A gratidão, ela nos leva a confiar na soberania de Deus, a entender que Deus é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. A gratidão nos blinda da comparação, porque muitas vezes nós nos comparamos a outras pessoas. Isso não aconteceu na minha vida ainda, aconteceu na vida do outro. A gente se compara porque a gente não é grato. Porque quando a gente tem um coração grato, a gente entende que essa é a nossa porção. Essa é a porção que Deus me deu hoje. Amém. Essa é a porção que Deus deu na minha vida e eu tenho que ser grato com ela. Sim. E se o meu irmão tem uma porção que aos meus olhos, aos olhos humanos, parece ser maior, amém, porque essa foi a que Deus deu para ele. E eu não sei quais são as lutas dele, as renúncias do irmão que está do meu lado, eu não sei qual que é a vida dele com Deus, o que eu sei é da minha. Então, a gratidão, ela me faz entender que Deus é soberano e que ele é um pai perfeito e que o que ele me deu é para mim, é para hoje, é de acordo com o propósito dele para minha vida. Então, a gratidão nos blinda da comparação. A gratidão ela é uma expressão de louvor. O louvor nada mais é do que a gente expressar nossa gratidão a Deus por quem Ele é e pelo que Ele faz. E a reclamação, ela é uma intercessão diabólica, porque ela nada mais é do que você falar, Deus, eu não tô satisfeita com a minha vida, eu não tô satisfeita com o que eu tenho, eu não tô satisfeita com o que eu sou. É como se você dissesse, Deus, você fez o que você fez não tá do jeito que eu gosto. É como se você realmente, como eu disse no começo, você rejeita o Senhor. É como Deus disse aos israelitas, as suas queixas chegaram a mim e vocês rejeitaram o Senhor que habita no meio de vocês. Então, por isso, né, você não tá querendo carne, vou te dar carne, então. Imagina você receber coisas de Deus, não porque você pediu a Ele com o coração quebrantado, mas porque você tá ali, né, reclamando. E a sua queixa chega a Deus, e a bênção vem na hora errada, porque você tá ali sempre se lamuriando. Verdade. Não é isso que a gente quer. Mas que Deus nos ajude a vencer, né, as obras da carne. E tem alguns versículos que são chave, assim, que eu até deixo anotado no meu celular, para eu sempre me lembrar. Filipenses 2,14 diz assim, façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis, puros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada. E Provérbios 10:19 diz assim, quem fala demais acaba pecando. Jesus. Quem é prudente fica de boca fechada. Então, muitas vezes, esse versículo eu anotei, porque muitas vezes a gente peca por falar. Às vezes a nossa carne, ela tem esse desejo, né, de pôr para fora. Tem que pôr para fora aquela insatisfação. Mas se a gente faz assim, ó, fecha a boca, reclama para dentro, tenta não pôr para fora.
Só de você reclamar para dentro já é um avanço. Até que, né, põe para Supere. dentro, não reclama, não põe para fora. Assim você vai agir com prudência, com sabedoria. E Provérbios 18:7 diz: a boca do tolo é sua ruína. Meu Ele cai Deus. na armadilha dos próprios lábios. Então, isso nos ensina que a gente tem que ser intencional. E não é fácil. Eu tropeço muito também. Todos os dias tem alguma coisa ali para alinhar. E vai ser assim até a volta de Jesus. Se a gente fosse perfeitos, a gente não dependeria do Senhor, né? É Então, todos verdade. os dias a gente depende de Deus. Todos os dias a gente precisa nos voltar para o altar do Senhor em arrependimento, pedindo, Senhor, sem ti não há nada de bom em mim, sem ti eu não posso fazer coisa É alguma. verdade. Senhor, ajuda-me, me santifica, me capacita. E que o Senhor, e que essa possa ser a nossa oração Amém. nesse Amém. dia, a oração como de Salmo 141. Põe, Senhor, um guarda à minha boca, Amém. vigia a porta dos Sim, meus Senhor. lábios. E quando a gente tropeçar, que a gente saiba que existe um Deus misericordioso para nos ajudar a recomeçar. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Essa foi uma Aleluia. palavra rapidinha, mas que possa nos ajudar a alinhar o nosso coração e nos ajudar Aleluia. a termos um estilo de vida de gratidão. Amém. Amém? Aleluia. Essa é uma palavra de superação. Essa é uma palavra de superação, um desafio para nossas vidas dia a dia. Não murmurar. Isso é muito sério. Porque olha a diferença do tempo que Israel tinha para atravessar o Mar Vermelho, para chegar na Terra Prometida. E como se prolongaram os dias por conta da murmuração. É verdade. Isso aí é uma palavra de alerta, de superação. Eu gosto muito de assistir filme de superação. Gosto mesmo de assistir filme, um dos filmes que eu gosto de assistir. E essa é uma palavra de superação. Entende? Vamos superar, vamos avançar, vamos fechar a boca. Está lá em Provérbios, eu não lembro qual o versículo, que morar com uma mulher rixosa é igual você habitar em uma casa com goteira. Pinga, pinga e nunca para de pingar. Né? E eu louvo a Deus por essa palavra. Deus trouxe essa palavra hoje, porque Ele sabe que nós estamos precisando alinhar nossas vidas nessa área, nesse sentido. Entende? E às vezes a gente pensa que uma murmuraçãozinha de leve não atinge a Deus. Mas hoje ele esclareceu muito bem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos sábias na nossa forma de falar, né? Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Ô, Luana, glória a Deus. Se tivéssemos tempo, iríamos mais longe nesse tema aí até o final da tarde. Nossa, é verdade. Porque é muito bom. Eu gosto muito de falar dessas coisas. Até porque eu busco melhorar nessas coisas, né? Todos nós, né, precisamos melhorar nessas coisas. E não é fácil, porque é no dia a dia, a todo momento, a murmuração quer caminhar de braço dado com a gente. E não é difícil. Não é difícil. É verdade. Mas o Senhor nos chama para alinharmos nossas vidas no altar dele. No altar dele. E eu tenho certeza que quem ouviu essa palavra não vai esquecer. Não vai. Não vai esquecer e vai procurar colocar em prática. Porque quando eu abro a minha boca, né, para murmuração, eu vou atrair a ira de Deus. Mas quando eu abro a minha boca, me posiciono em gratidão, eu vou atrair a graça de Deus. Amém. É isso mesmo. A Deus. Amém. Graças a Deus. Então tá bom, jovem senhora.
mãe dessa criança lindíssima. Adorei o jovem senhora. Jovem senhora Luana, que o Senhor continue abençoando a tua vida. Marquinhos, um beijo no seu coração, meu filho. Marcos Paulo, olha que nome lindo. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Tezinha linda. Deus abençoe o ministério de vocês, a caminhada de vocês. Amo vocês. Vocês são bênção. Referência de casal para a glória de Deus. Que Deus continue usando a tua vida, a vida do teu esposo, para que outras vidas, outros casais, outros jovens, outras jovens senhoras sejam edificadas para a glória de Deus. Olha ele aqui. Olha ele aí. Amo você, meu querido. Deus te abençoe. Obrigado, Luana, por estar conosco. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Eu que agradeço, pastora Ana, pela honra, pela confiança. Eu me sinto muito honrada e obrigada por tudo, viu? A palavra é edificante. Também te amo, amo vocês. Beijo no coração. Um beijo, Deus abençoe vocês. Beijo, Deus abençoe. Gratidão. Glória a Deus. Dona... Deus, Ele é fiel. Eu não sei sair daqui, peraí. Eu acho que a senhora que tem que me tirar, né? Então você sai. Peraí. Deixa eu ver. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Nós precisamos, sim, aliarmos nossas vidas diante do altar do Senhor, consagrar nossas bocas diante do altar do Senhor, porque a situação para nos levar à murmuração, ela está disponível para nós todos os momentos, em todos os segundos. Mas nessa manhã o Senhor nos trouxe um alerta. Fecha a boca. Vamos trocar, vamos sair da estrada de lamentações e vamos entrar em uma estrada de ações de graça. É fácil? Não, não é fácil. Porque tem situações que vêm e ela vem trazendo para nós 100%. Tudo você tem nas mãos para murmurar. Mas vamos pegar a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Vamos vigiar. Porque de repente você está a um passo da terra prometida, mas por conta da murmuração, torna-se que anos para chegar nessa terra prometida. Mas vamos fazer como o salmista. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendizei ao nome do Senhor. Mas passando por uma guerra, por uma luta, por uma dor, eu vou bendizer ao nome do Senhor? Sim, vamos bendizer. Sim, vamos exaltar. Ainda que as lágrimas venham ao teu rosto, pela dor, pela aflição, louve a Deus. Exalte ao nome do Senhor. E eu te falo por experiência própria. Por experiência própria. Isso dá certo. Preciso colocar em ação esta palavra de hoje. Quero praticar mais. E tudo isso, quando no nosso coração, nos nossos corações, há uma disposição para falar, sim, Senhor, eu quero. O Espírito de Deus, então, entra em ação nas nossas vidas, nos capacitando a louvar a Deus. Nos capacitando a bendizer ao nome do Senhor. E são coisas que são detalhes, como a Luana falou nessa manhã. São situações que acontecem na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro. São situações do nosso dia a dia que a nossa vontade ou a nossa própria natureza imediatamente é para murmurar, é para reclamar. Mas depois de um aprendizado desse aí, é para vigiarmos e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos falou. Porque se eu sei, você ficou sabendo nessa manhã, que a nossa murmuração atrai a ira de Deus, atrasa o nosso caminho, embaraça a nossa caminhada, por que eu vou murmurar? Não, eu vou clamar ao Senhor, vou abrir o meu coração para Ele, eu vou louvar a Deus. Louvar a Deus pela situação. Você pode falar, mas isso não é uma atitude masoquista? Não, isso é uma atitude de sabedoria. O salmista, no Salmo 84, ele fala, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo.
como é isso? Na dor, na aflição, na espera, na guerra, em batalha, em todas as situações. Louvarei ao Senhor. O Senhor nos exorta assim: fica bem nos teus lábios um cântico de louvor. O Senhor falou conosco nesta manhã. Fica bem nos teus lábios, Esther. Fica bem nos teus lábios, ó povo de Deus, um cântico de adoração, um cântico de louvor. A murmuração atrai Satanás para o nosso caminho, para as nossas vidas. A murmuração convida o diabo, os demônios, a agir nas nossas vidas. Mas o louvor, ações de graça, habilita o Espírito de Deus em nossas vidas. Eu quero isso. Uma postura, pela graça de Deus, de louvar a Deus no meio das dificuldades, em meio à espera. Você quer ver um momento difícil para você louvar a Deus, agradecer a Deus e não murmurar? É no meio da tribulação, quando você está aguardando alguma coisa da parte de Deus, está aguardando um agir de Deus, está aguardando que a situação aconteça como você planejou, mas você nem orou, nem buscou a Deus, não pediu uma direção de Deus, dá tudo errado. Ali é o cenário pronto para uma murmuração. Mas você aprendeu hoje, não é assim. É louvando a Deus, é bendizendo ao nome do Senhor. Davi foi considerado na Bíblia xodó de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Eu não estou aqui falando para você algo que eu li ou que eu tenho lido. Não! Experiência minha no meu dia a dia, na minha caminhada. Houve um dia que vieram duas amadas aqui me visitar. Deus mandou, porque eu estava precisando de socorro. Mas elas não sabiam. Estava um sol terrível, um calor terrível. E elas vieram. E quando elas chegaram aqui, tinha estourado na minha perna um vaso. E estourou sangue de pegar toalha de banho, rolar na perna e trocar, e Deus mandando eu louvar. E Deus mandando eu adorar. E elas chegaram, elas se assustaram. Vamos correndo, vamos para o médico, vamos. Falei, calma, Deus está mandando eu adorar. E elas ficaram assustadas. Eu não sei se elas estão aqui na live. E Deus mandando eu adorar e elas assustadas. Bom, teve uma que sentou no sofá e dormiu. Bom, já que é para obedecer a Deus, esperar, eu vou dormir. E eu ali louvando a Deus. Tirava a toalha, ainda continuava a sair sangue. E foi uma época, eu estava passando por uma enfermidade, esqueci até o nome, não lembro. Esqueci o nome. O Senhor já me livrou. E eu não queria que elas tocassem no sangue para não serem contaminadas. E elas, eu vou limpar. Não vai limpar. Deixa que eu vou limpar. Eu vou fazer tudo isso aí. E só adorando a Deus. Louvando a Deus. Louvando, bendizendo, adorando e aguardando uma intervenção do céu. Isso foi mais de 1 hora. E louvando a Deus. O sangue descendo. De repente, Deus mandou que tirasse a toalha, já não estava saindo mais sangue. E ali eu comecei a louvar a Deus e elas ficaram assim, espantadas em ver o agir de Deus. Limpei tudo, esterilizei a casa. Aí fui arrumar mesa para tomarmos um café gostoso, bem dizer e adorar ao nome do Senhor. Há momentos na tua vida que você só tem uma opção, só uma, adorar a Deus. Só uma, bem dizer ao nome do Senhor. Só uma. Um momento eu estava em um dos momentos, experiência com a gratidão, o louvor a Deus. Eu estava num avião em uma turbulência forte e eu estava dormindo. De repente, quando eu acordei, o avião em turbulência, não tinha nenhum dos comissários a bordo, todo mundo escondido e o avião
horrível o que estava acontecendo ali. Eu senti o Espírito Santo falando para mim, louva, louva, me adora. E eu comecei a orar. Não, não é para orar agora, é para adorar. E ali eu comecei a louvar a Deus, mas a preocupação, a ansiedade, o medo me levava a sair do louvor e a orar. Não, o Espírito Santo me falava, esse não é o momento de você orar, é o momento de você adorar. E foram alguns minutos que, para quem está naquela situação, parece horas e horas infinitas. E o Senhor me deu o livramento. Em muitos momentos da minha caminhada, Deus me ensinou a adorar, a louvar. Eu ainda preciso, eu quero pegar esta palavra de hoje e alinhar a minha vida. Porque são coisas pequenas e alguns detalhes que a gente é pego de surpresa e começa a murmurar. E começa a reclamar. E Deus ministrou muito forte ao meu coração. Vamos trocar a murmuração em louvor, em ações de graça. Quando a Bíblia diz lá em Provérbio que habitar com uma mulher rixosa compara-se a uma casa com goteira, uma casa que você está dentro da casa, mas tem um buraco no teto que pinga noite e dia, dia e noite. Assim é essa mulher rixosa. Não, eu não suporto ouvir murmuração, reclamação, principalmente quando é dentro de uma situação que você não tem motivo para murmurar, não tem motivo para reclamar. Ao invés de reclamar, abre a tua boca e louva a Deus, como a Luana ministrou. Por exemplo, a mulher estéril pediu para Deus um filho, campanha de oração, etc. Deus deu filho. Sabemos que bebê dá trabalho mesmo. E de repente você começa a murmurar dentro disso, dentro dessa situação. É você fazer uma intercessão, como diz aí, maligna. É você atrair a ira do inimigo para a sua vida. Por exemplo, você pede para Deus uma casa. Ok, casa você tem que lavar, você tem que cozinhar, você tem que fazer uma série de coisas. E se você tem dinheiro, não precisa fazer isso, você tem que supervisionar quem faz para você. Porque se você não souber supervisionar, você está estragando tudo. Então, você tem que fazer as coisas, louve a Deus. Precisa limpar a casa. E quem não tem uma casa para limpar? Nossa, tem que fazer comida. Ai, que horrível. Tem que fazer janta, tem que fazer almoço. E quem não tem uma comida para colocar na panela, para cozinhar, e quem não tem uma casa para limpar, e vive nas casas dos outros, ou situações piores, situações de rua, precisamos bendizer ao nome do Senhor. Tudo aquilo quanto Deus colocar nas tuas mãos, faça como se fosse para o Senhor. E tudo aquilo que você está pedindo para Deus, e que vai chegar nas tuas mãos, lembre-se, para tudo existe uma manutenção, para tudo na vida existe um trabalho, você tem que cuidar, você tem que zelar. E a murmuração é algo satânico, maligno. Israel sai do Egito, uma vida de escravidão, uma vida de chicote nas costas, uma vida que não era chamado de vida. E Deus está tirando Israel das mãos de Faraó. Israel deseja, então, aquelas migalhas, os pepinos, pimentões, as coisas, os restos da casa de Faraó. Israel deseja aquilo do que ver a glória, a presença, o cuidado de Deus. Nós somos tentados todos os dias a murmurar e a reclamar. Eu não falo vocês, eu falo nós, eu também. Essa palavra é uma palavra para hoje, para agora. Sabe por que Deus traz uma palavra dessa em plena sexta-feira de manhã? É porque Ele tem bênção, vitória reservada para a tua vida, para nossas vidas amanhã. O Senhor está te preparando para bênçãos grandes, coisas que você sonhou. E quando você receber,
isso você vai ter que fazer manutenção da tua bênção. Você vai ter que cuidar e você vai ter que zelar. E todo o cuidado requer um trabalho. E você não pode abrir a tua boca para murmurar. Porque se você abrir a tua boca para murmurar da situação, o inimigo se apropria daquilo que é seu. Mas abra a sua boca para bendizer, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Eu já passei situações muito difíceis para criar os meus filhos. Não foi fácil chegar até aqui. Foi muito difícil. Tudo era muito difícil naquele tempo, naquela época. Tudo. E o sustento de uma casa. Hoje não é fácil, imagine naquela época. Eu lembro que a minha filha, ela falava assim: mãe, nós somos ricos ou nós somos pobres? Se Jesus estava lembrando disso. Por quê? Porque eu falava: nós somos o povo mais rico desta terra. Por que eu falava isso? Porque a esperança da glória, a esperança de que Deus mudaria a nossa história, a esperança que aquela situação Deus iria reverter em bênção no futuro. Quando? Eu não sabia. Houve momentos que eu me sentia como se eu estivesse no fim do túnel. Quando eu iria sair, como eu não sabia. Mas uma coisa eu tinha certeza: eu estava com meus filhos debaixo de promessa. E eu falava para eles: somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais rico dessa terra. E aquilo ela falava: mas nós somos ricos ou nós somos pobres? Não, nós somos ricos, porque Deus é conosco, nós vamos morar no céu. E eu não retiro nenhuma dessas palavras. Nós somos o povo mais rico desta terra, porque nós temos um Deus vencedor invicto, nós temos um poderoso que guerreia pelas nossas vidas, nós temos um Deus, se o mar estiver fechado à nossa frente, ele é poderoso para prover, para suprir, para fazer infinitamente mais. Nós temos um Deus que abre as portas do improvável para nossas vidas e nos leva a viver milagres. E o que é milagre? Milagre é tudo aquilo que você não pode fazer. Milagre é tudo aquilo que você não consegue nunca explicar, mas que este Deus poderoso, fiel, faz por mim, faz por você. Eu já contei aqui, uma vez quando eu ia saindo de uma empresa para uma outra empresa, ou melhor, ainda não sabia que eu iria para uma outra empresa, só estava saindo e não tinha nem recebido a rescisão. E tinha muitos compromissos financeiros de sustento da minha casa. E não sabia como eu iria fazer. E era uma empresa boa. De repente, eu passei no banco, dei uma olhada na minha conta, tinha um dinheiro lá que dava para pagar 2 meses, 3 meses do suprimento da casa, de toda a despesa da casa. Eu fiquei assustada, fechei tudo e saí dali do caixa eletrônico. E fiquei preocupada: que dinheiro é aquele? Alguém passou um dinheiro errado para minha conta. Tem alguma coisa errada. No outro dia de manhã, cheguei na empresa e fui ao banco. Quando eu chego lá, o dinheiro estava lá. Falei: meu Deus, esse dinheiro está aqui. Eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar o dízimo. Já vou separar o dízimo. Não mexi nem mais um centavo. Já que está aqui, na minha conta é meu. Então eu vou usar o dízimo. Consagrar o dízimo a Deus. Porque se eu consagro o dízimo a Deus, a boca do ladrão, devorador, destruidor, não pode agir mais na minha vida e não vai roubar esse dinheiro aqui. Não vai roubar o meu dinheiro. Fiz assim. No outro dia, cheguei lá. O dinheiro estava lá. Glória a Deus! Aleluia! Saí da empresa, usufruí desse dinheiro, da bênção de Deus sobre a minha vida e vi Deus agindo. Somos o povo mais rico da face da terra. Somos o povo que Deus nos envia socorro. Nós somos o povo que Deus nos envia livramento. Nós somos o povo que Deus tem zelo, cuidado sobre as nossas vidas. E a murmuração
ela vai contra o nosso Deus, contra a fidelidade e a santidade de Deus, mas a ação de graça, o louvor. Olha dos exemplos, Davi, meio à guerra. Davi ainda falava para Deus, como crescer os meus inimigos, se multiplicaram, porém a minha força, porém a minha confiança, porém a minha vida está firmada em Deus. Firmada em Deus. Você acordou de manhã, está sentindo dor, angústia, por alguma coisa, levanta as mãos para o alto e fala, o meu Redentor vive. Começa o teu dia. Antes de começar o teu dia, igreja, atraia a presença de Deus para a sua vida. Estou te falando o que eu faço. Independente da situação, com dores, com lutas, atraia o Shekinah de Deus para a tua vida. Tem gente que não leva isso a sério. Isso é um exercício diário. Precisamos fazer isso. Atrair a presença de Deus para nossas vidas. Convida Jesus para tuas reuniões. Convida Jesus para o teu dia a dia. Convida Jesus para o trabalho diário da tua casa. Convida Jesus para o teu dia, para tudo aquilo que você for fazer, convida ele. E quando não der certo, fala com ele. Tenha uma intimidade com Deus de falar, Senhor, meu coração está triste, a minha alma está amargurada, porém, eu confio no Senhor. Me ajuda. Lembra, igreja, somos pó, carne, frágil e sujeito a errar, a pecar e a murmurar. Porém, quando nós colocamos o nosso olhar no Senhor, chamamos ao Senhor para nossas vidas, fazemos com Ele uma aliança de louvar, de bendizer, de exaltar, de servi-lo a Ele, debaixo de um poder que Ele nos capacita, ninguém vai roubar a nossa comunhão e a nossa confiança em Deus. E se reclamarmos, caímos na tentação da nossa carne, isso acontece, vamos chegar diante de Deus e falar, perdoa-me, Senhor. Murmurei, reclamei, tem misericórdia da minha vida. Santifica-me, Deus, me perdoa. Não é isso que eu quero. A opressão, o peso, a insegurança, o medo bate em retirada. Houve um momento na vida de Davi que Davi viu que o ímpio estava prosperando. O ímpio não tinha guerra, não tinha luta, como Davi tinha. E Davi invejou o ímpio. E Davi teve um posicionamento que não agradava a Deus. Por um dia só isso aconteceu. E Davi foi e se consertou diante de Deus. Você está sendo preparado, nós, para morarmos no céu. E no céu não entra qualquer coisa. No céu não entramos de qualquer maneira. O Senhor está nos santificando. E o ambiente do céu é um ambiente de louvor. É um ambiente de adoração. Oh, Deus. Por isso o Senhor está trabalhando. O Senhor está nos moldando. O Senhor está nos preparando para morar no céu. Então, fica firme. Alinha a tua vida. Alinha a tua boca. Precisamos pedir para Deus, santifica a minha boca. Coloca um guarda fiel à porta da minha boca, para que eu não venha pecar contra ti. A Bíblia nos orienta, principalmente o livro de Provérbios e Salmos, com a nossa boca, vigiar com a nossa boca. Nós precisamos disso. Eu estou feliz com Jesus, porque Jesus nos trouxe esta palavra, uma palavra de superação. Que é isso? Vamos superar a nossa boca. Vamos superar com a murmuração, com a reclamação. Superação. Não é essa palavra que está em auge hoje? Não é a palavra que mais o pessoal comenta e fala? Superação. Pois superação contra a murmuração. Superação contra a reclamação. E levar a Deus ações de graça. Nesta manhã, o Senhor nos convida a sairmos da estrada de reclamação e entrarmos numa estrada de ações de graça. Consciente de que não é fácil, mas sabendo que o Senhor nos capacita. Glória a Deus, aleluia.
Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor a graça dele. É pelo poder do Espírito Santo. Não é pela tua força. É pela graça. E tudo que você for fazer na tua empresa, teu ministério, na sua casa, lembre-se, dá trabalho. Mas lembre-se, você pediu para Deus. E tudo que você tem foi bênção que Deus te deu. Então, zela, cerca as áreas da tua vida com ações de graça. Vamos fazer isso, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, por esta manhã de vitórias. Obrigado, Deus, por esta manhã de glória. Obrigado porque o Senhor está conosco e é o Senhor quem nos dá força para prosseguir, para marchar, para caminhar. Deus, perdoa as nossas reclamações, murmurações, tem misericórdia das nossas vidas. O cair é nosso, é do homem, mas o erguer, o levantar é de Deus. Então, Senhor, faça de nós pessoas sábias, pessoas de coração, oh Deus, quebrantado diante de Deus, porque a tua palavra diz um coração quebrantado. Deus não diz não. Deus não receita um coração que se coloca diante dele com adoração, com louvor, com ações de graça. Senhor, nós queremos atingir, oh Deus, esse patamar de sermos adoradores do Deus vivo, adoradores por excelência. Ensina-nos a trocarmos a murmuração, a reclamação por ações de graça. Isso não é uma força normal do ser humano, mas isso é graça, é poder de Deus sobre as nossas vidas. Ajuda-nos e assim fecharemos as portas para que o inimigo, a depressão, a opressão, a angústia, o medo venha atingir as nossas vidas. Eu quero te louvar pela vida da Luana, pela sua família, pelo ministério que o Senhor tem colocado na vida deles. Quero te bendizer por esta família. Eu quero te louvar também, oh Deus, por esse trabalho dela, por esse jornal Guia-me, onde tem, oh Deus, sido canal de Deus para que os milagres que Jesus faz seja divulgado na terra. Muito obrigado, Senhor. Continua abençoando a vida do pastor Marcos, a equipe de trabalho, a vida da Luana, a vida do Marcos Paulo, dando vitória para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senhor, nós somos o povo na terra, a quem o Senhor libertou e chamou de teu povo, Pai. Por isso, ajuda-nos a caminharmos com a vida alinhada diante do teu altar. Hoje, sexta-feira, nos preparando para um final de semana, abençoa o teu povo com vitória, abençoa o teu povo com graça, abençoa o teu povo com liberações de bênção retidas, em nome de Jesus. Aqui tem povo precisando de milagres, de maravilhas, de sinais, de bênção sendo liberada. E eu profetizo sobre a tua vida o poder desta palavra, enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você agradece a Deus. Deus vai liberar recursos, bênção na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Em nome de Jesus, eu sinto Deus aqui. Eu sinto que nesses dias Deus fará nas nossas vidas coisas grandes. Sabe aquilo que o homem não pode fazer por você? Recebe, porque Deus vai fazer. Glória a Deus, ei, nenhuma unha. Recebe agora a provisão financeira para pagar todas essas dívidas, todas essas contas. Recebe aí, em nome de Jesus. Recebe milagres de Deus. Recebe aí clientes, pacientes, em nome de Jesus. Recebe provisão do céu aí na tua casa, na tua família. Recebe sonhos, sabe, sonhos que você nem ora mais, está na gaveta. Recebe provisão de Deus. Muitas das vezes você se questiona como isso vai acontecer. Como eu vou viver isso? De onde eu vou tirar? Do céu
venha a provisão, Davi, para a tua vida. Do céu, Pati, venha a liberação para a tua vida. Ei, para Deus mudar a sorte de José, foi necessário interpretação de um sonho. Foi necessário Deus capacitar José da interpretação do sonho para Faraó. E aí foi a chave virada para mudar a sorte de José. Ei, para Deus mudar a tua história, é apenas um detalhe para Deus. Então, se rende em adoração, se rende em louvor, se rende em ações de graça. Olha, nesta casa aí, está faltando louvor. Coloca louvor aí dentro e atrai a glória de Deus. Os milagres vão acontecer. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo nesta manhã de glória, milagres de Deus chegando na tua casa, na tua vida, no teu ministério, na tua família. Eu não sei quais são os milagres que você quer e pede para Deus, mas recebe, porque isso é capacidade sobrenatural de Deus. Ele faz, mas não chegue diante de Deus perguntando, será? Será que Deus pode fazer? Não, é melhor você não pedir do que você falar um será. Mas acredita que Deus faz milagres. Deus fez ontem, Deus faz hoje, Deus fará amanhã milagres na vida daquele que crê. Então se jogue no altar do Senhor e creia que Ele é o Todo-Poderoso e Ele é realizador de milagres. Saia dessa live de posse do teu milagre, em nome de Jesus. Meus queridos, que o Todo-Poderoso te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. E enquanto você espera, adora a Deus e tenha paz. Em nome de Jesus. Eu te envio para você viver o poder desta palavra, resistindo à murmuração, exaltando ao nome do Senhor. Nada de intercessão a Satanás e ao reino das trevas, mas intercessão, ações de graça, louvor ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Faça da sua casa uma extensão do céu e veja as maravilhas de Deus e viva o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Amo vocês. Deus te abençoe. Que o Senhor derrame toda a sorte de bênção, toda a sorte de vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vai para um final de semana com o coração aberto a um novo tempo, um novo estilo de vida com Deus. Qual? Adorar a Deus. Bendizer ao nome do Senhor. Amo vocês. Deus te abençoe. Se o Senhor permitir, estaremos aqui na próxima quarta-feira declarando aliança com louvor e adoração ao Deus vivo e resistindo em nome de Jesus às reclamações e murmurações. Deus te abençoe. Amo vocês. Luana, feliz em você estar aqui conosco. Muito obrigada, minha querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida aqui. Deus derrame toda a sorte de bênção sobre você e te dê vitória. Não esquece dessa palavra. Amo vocês. Deus te abençoe. Glória a Jesus.